Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula hoje de geografia, né? Que bom a gente estar falando sobre cidades. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso tema cidades, ok? Vamos lá? Então, o que é que o nosso tópico diz aqui? As cidades têm história. É verdade. As cidades têm história, assim como cada um de nós. Você tem sua história? Sim, você tem sua história, né? Ah, o papai conheceu a mamãe há 20 anos atrás, há 12 anos atrás, 11 anos atrás, eu nasci, né? Meu pai veio do Ceará, minha mãe é daqui do Maranhão mesmo, e assim sucessivamente a história, né? Ah, eu nasci no hospital tal, estudei em tais escolas, morei em tais bairros, e isso é sua história. Então, as cidades têm sua própria história e nós também construímos a história das cidades, né? Nós podemos ter boas cidades ou podemos ter péssimas cidades, dependendo de como a população, né, constrói essa história, né? Podemos ter rios poluídos na cidade, como também podemos não ter, dependendo de como, né, nós agimos em relação a essa cidade, ok? As cidades existem há milhares de anos. Então, as primeiras cidades, né, relatadas na história, isso fazem milhares de anos. Para você ter ideia, as cidades egípcias, elas são de 3.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, isso já dá 7.000 anos, né? É muito tempo, né? Há registro histórico de cidades com mais de 5.000 anos, né? Muito mais, né? As egípcias, né, por exemplo, tem mais de 5.000 anos, né? De que foram fundadas, né? Então imagina as outras, né? No entanto, foi nos últimos 2 séculos que muitas cidades surgiram e cresceram. Por isso dizemos que o mundo é cada vez mais urbano, né? Urbano é relacionado, né, gente, a dentro da cidade, a estar fora do campo. Então, o termo urbano tem tudo a ver com as cidades, né? Uma vida urbana só é levada dentro da cidade, não pode ser levada no campo ou na floresta, né? A maior parte da população do mundo vive em cidades, né? A maior parte. Aqui nós temos Damasco, né? Na Síria, essa cidade é considerada por muitos como a mais antiga do mundo, né? Estima-se que tenha surgido há quase 9.000 anos, né? Se bem que nesses 9.000 anos ela já foi destruída por guerras, né, etc. O centro da cidade de São Paulo é a maior cidade da América do Sul, uma das maiores do mundo, né, e a maior do Brasil. Vista, vista da parte da cidade de Caetité, na Bahia, né, fundada em 1810, no ano de 2017, o município contava com 53 mil habitantes, né? Mais um exemplo de cidades, né? Para uma cidade crescer e desenvolver, o conhecimento do seu território é muito importante, né? É importante que nós conheçamos, né, sobre o território da cidade que a gente vive ou que a gente quer conhecer. A disponibilidade de água, olha, isso aqui é fundamental, né? Disponibilidade de água. Aí eu pergunto para vocês, a Imperatriz seria possível sem o Rio Tocantins? Com certeza não. Aí você diz, e o Cacau, o Bacuri, o Santa Teresa, os riachos, também são extremamente importantes, porque sem eles o Tocantins não tem a força, né, que ele tem, assim como os outros riachos e rios que alimentam o Tocantins. Condições climáticas, né? Gente, se aqui tivesse um clima de deserto, primeiro não teria o rio, né? E segundo, não teria cidade, né? A fertilidade do solo, né? Lógico, num lugar onde se pratica agricultura, onde se tem criação de gado, tem que ter uma fertilidade de solo, senão não vai se poder se praticar essas atividades econômicas, né?
Muitos outros elementos são condições naturais decisivas para o estabelecimento de um povo em um território e, consequentemente, a formação de uma cidade, né? Então, um povo se estabelece em um território a partir de condições como essa, né? Disponibilidade de água, essa é fundamental, condições climáticas, né? Nem frio demais, nem quente demais, e fertilidade do solo. Foi assim com Nova York, nos Estados Unidos, Salvador, Santos. A história dessas grandes cidades começou com um modesto povoado, né? Um modesto povoado foi que deu origem a essas grandes cidades, né? Muitas cidades cresceram gradativamente ao longo de sua história. O que é isso gradativamente? Elas não cresceram de uma vez, elas foram crescendo devagarinho, igual vocês. Vocês estão crescendo tudo de uma vez? Não. Vocês crescem gradativamente. Vocês eram crianças, né? Bebezinho, eram pequenos, com 1 ano já estava maior, com 5 anos estava maior, hoje estão maior e ainda vão crescer mais, gradativamente, né? Nem sempre elas foram como são hoje. Conforme já estudamos, as paisagens das cidades mudam ao que? Ao longo do tempo. Mudam também as atividades, né, desenvolvidas nelas. Vocês querem um exemplo? Imperatriz. Aqui nós já tivemos vários ciclos econômicos, né? Nós tivemos o ciclo econômico do arroz, nós tivemos o ciclo econômico da madeira, e hoje em dia nós vivemos outro ciclo econômico já mais industrial, prestação de serviço, né? Então, conforme nesses quase 100 anos de Imperatriz, 70 anos, né? A gente teve vários ciclos econômicos, assim como outras cidades. As cidades quase sempre crescem por causa do quê? Das atividades econômicas, né? Que atrai migrantes, aumentando a população. Aqui, o aumento da população da nossa cidade, por exemplo, Imperatriz, foi muito mais depois do estabelecimento da BR-010, né? Que deu esse espaço, né, para as pessoas virem. Com a melhoria das condições de vida, geralmente diminui as taxas de mortalidade, né? Uma cidade com saneamento, uma cidade com boa saúde, as taxas de mortalidade são baixas, né? Quando a população de uma cidade cresce, a cidade costuma crescer também, né? Isso é fato. Aí nós temos uma atividade para vocês e a gente vai ficando aqui até a próxima semana. Mais uma vez eu peço que você curta aí o nosso YouTube, né? Segue a gente aí, compartilha, ativa o sininho para qualquer novidade. Estou sempre postando vídeo aqui, não é só aula. Queria pedir para você seguir @verdades.ig e seguir também, ó, @xerxx2, ok? Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima.